Olá, pessoal, boa noite, Bienal. Estamos aqui para uma mesa muito especial. Futuros imaginados. Que futuro você quer? Que futuro você pensa? Quem pode pensar o futuro? Quem já pensou o passado? Que passado a gente terá no nosso futuro e no nosso presente? Então, para conversar sobre isso tudo, tem um time de primeira linha, escritores, atores, autores, roteiristas, pessoas que imaginam o audiovisual, que imaginam as letras, que ficcionalizam a vida. Temos a professora doutora Azangeri. Bom, e já que o tema da nossa mesa é um tema um tanto quanto que pode suscitar várias interpretações, eu queria ouvir um pouco de vocês, né? Como é que vocês veem esse tema? Que futuro é esse, principalmente para nós, né? Que a gente sabe que esse recorte do homem preto, como disse muito bem o Elísio, que eu também tenho um recorte desse, de que eu fui escrevendo e algum dia as pessoas começaram a falar: "Ó, você não pode escrever não", porque assim, eu comecei a escrever porque eu queria ser Fernando Sabino. E ainda tem esses atravessamentos, né, de uma escrita hegemônica branca, e a gente começa a ocupar esses espaços. E como é que esse futuro, vamos começar por parte, né, porque eu acho que é muito vago, como é que vocês acham que esse futuro na escrita, né, porque eu acho que o que vocês estão plantando hoje vai, né, de uma forma exponencial, multiplicar, né, mas eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso. Bom, futuro para mim está alinhado às filosofias africanas que me lembram que viver é uma experiência radical do tempo presente. Significa que o futuro está num campo da projeção, mas acrescenta-se a isso a filosofia de Sankofa, que nos diz que todo tempo é tempo de ir ao passado para buscar as pedras da experiência do ontem, para trazer ao hoje e poder plantar um amanhã. Então, nesse sentido, e vivendo essa desgraça coletiva que o Brasil promove, para mim, futuro tem a ver com a radicalidade da responsabilidade que todos nós temos de que nós seremos ancestrais do tempo futuro. E quando nós seremos esses ancestrais, os ancestrais viventes que ainda estarão farão o movimento de Sankofa até a gente e nos pedirão as pedras da experiência. E aí, gente, diante de 600 mil mortos, que pedra de experiência a gente vai dar? Então, pensar futuro, para mim, é pensar uma lucidez de uma agenda ocidental que precisa ser derrubada, porque é uma agenda de dominação e de desumanização constante da nossa humanidade, do brilho do nosso sol, da subida da montanha da nossa vida. Então, na verdade, para haver um futuro, a gente vai ter que ter coragem de destituir agendas universalizantes e promover uma agenda pluriversal. Sem pluriversalidade, não há futuro. Há, na verdade, um retroalimento do holocausto que já existe no presente. Então, sem a morte dessa agenda, não tem futuro, gente, infelizmente. Eu acho que tem uma coisa interessante aí, que a gente passou por várias coisas que vocês falaram, mas eu queria voltar a uma coisinha que o Elísio tocou, que é sobre esses corpos em diáspora, né? Como a gente consegue ver esse futuro estando ainda em diáspora. A gente ainda está se ajeitando no mundo, a gente ainda está sendo aceito nos espaços. E quando a gente vê que tem gente com necessidades emergentes, que o futuro é daqui a algumas horas, porque talvez não saiba o que vai comer, a gente pensar nesses, que eu achei interessante, que de lá veio o robô, a gente veio chegando até o conceito do Sankofa aqui. Então, essa pluralidade que eu acho muito importante, né? E como, quer dizer, na verdade a pergunta é, como vocês estão vendo, dentro da escrita de vocês, que vocês podem potencializar isso? Como é que vocês podem... É assim mesmo, minhas perguntas são meio... para a gente aqui, vamos que vamos. Como é que vocês acham que vocês podem potencializar? Porque, de verdade, a gente vive ainda uma ditadura de uma escrita hegemônica, né? De estruturas, de atos, de Sid Fields, de Vogler,
E como é que a gente pode subverter isso, de forma que, inclusive, a gente se entenda? Eu vou chamar a responsabilidade para o meu lado enquanto acadêmica, né? Sou professora de uma faculdade, a PUC Rio, num departamento de letras, formo professores na área da literatura. Então, falar sobre esse lugar é, de alguma forma, falar dos meus incômodos enquanto professora, doutora em literaturas africanas, pós-doutora em filosofia africana, esse título todo, mas que, no final das contas, ainda é uma briga de foice sobre um pluriverso de possibilidades do que seja narrativa. Então, quando você traz a Jornada do Herói é um clássico que parece que é o ursinho de pelúcia das narrativas ocidentais. Você não pode bater no herói, né? Então, qualquer tentativa literária, estrutural, de contar a sua narrativa que não considere Campbell, que é justamente, né, da Jornada do Herói, o herói de mil faces e tudo mais, você é posto num lugar menor. E a gente sabe que isso tem um nome, isso é epistemicídio, apagamento dos saberes que não sejam hegemônicos. E, nesse sentido, eu sou de uma geração formada na Faculdade de Letras da UFRJ, em que Carolina de Jesus não entrava. E eu ouvi dos meus professores que assinaram contra a cota, quando eu era aluna, antes da cota da UFRJ chegar, que aquela literatura era menor, que aquela língua portuguesa não servia, mas que essas mesmas pessoas hoje exaltam o português da Lélia e bota Carolina Maria de Jesus como o grande nome. O que aconteceu aí? Houve aí uma consciência? Não. O que houve aí é um sentido de urgência de uma academia que ainda é retrógrada, de uma academia que ainda é universalizante e de uma academia que tem uma agenda que ainda é pautada pelas experiências do Senhor do Ocidente. E o Brasil nem é ocidental. Então, pior do que isso, é uma academia pautada numa cópia mal diagramada do Senhor do Ocidente, que é o máximo que a gente pare aqui. Então, essa pergunta, para mim, é uma pergunta crucial para a gente falar sobre mudanças de estruturas, porque não adianta falarmos na ponta, escrevo o livro infantil, escrevo o roteiro, escrevo o filme, se a gente não falar com aquelas pessoas que têm o poder na mão, como eu também tenho, de decidir o que é e o que não é uma boa literatura, o que entra e o que não entra nos manuais da escola, o que é o que não vai ser dado no ensino. E aí, para terminar, nós precisamos repensar a educação do ensino da literatura no Brasil. O Brasil não forma nas escolas pessoas propícias à leitura, né? Porque a leitura é algo que você precisa de uma dedicação e de um exercício, né? Como fala Lailo África, a literatura musculariza a nossa inteligência. Ela não nos deixa mais inteligentes, mas ela musculariza a inteligência. Significa o quê? Que a literatura nos traz um crivo crítico que nenhuma outra arte consegue dar, porque o audiovisual é maravilhoso, mas todo o trabalho semiótico já foi dado por aqueles que produzem isso. A literatura não. A literatura exige que você faça com o seu cérebro, trabalhe a semiótica daquilo que está sendo lido. E isso, se não for promovido, se não for exaltado, se não for educativamente pensado, nunca vai ser, a gente nunca vai ter um salão como esse, lotado como a gente vê a Comic Con, ou como a gente vê qualquer outro evento de audiovisual. Então, essa discussão aqui, ela nunca será suficiente se a gente não questionar a agenda da educação brasileira, que tem como agenda a formação de cópias mal diagramadas do Senhor do Ocidente. Eu nem quero ser ocidental, então é uma coisa a se pensar enquanto sociedade. Tá ligado? Então, olha só. Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. Acredito que todos aqui conheçam essa frase. O que isso significa sobre esse futuro nosso e os nossos códigos de futuro? É isso. É quase um Enem. Eu vou embora. Asa, comece, por favor, Asa. Socorro! Botou a rabuda para mim. Peraí. A difícil fica para a professora, né? Eu entendo isso, gente. A gente sabe, né? Quem é professor sabe
dessa situação. Isso é Exu, né? Exu é comunicação, é circularidade, Exu é presença, Exu é força vital. E viver é justamente subir a montanha da vida numa constelação solar, pleno. E veja bem, não falei de recortes, não falei de identidades, eu estou falando que nós somos sóis vivos e que a nossa humanidade, ela é inegociável, não tem recorte, não tem exceção e não tem porém. E quando eu percebo isso e eu vou a Exu, ele me diz que nós somos o amanhã, do mesmo jeito que nós somos o ontem. Então, se a gente hoje está aqui, nesse momento, é porque nós somos justamente a soma das dores, alegrias, amores, vivências dos nossos ancestrais. E nós fazemos parte daquela ancestralidade que virá depois. Então, quando Exu joga a pedra que mata o pássaro no vindouro, significa que nós somos essa pedra, porque nós somos o futuro. O futuro virá de nós. E a gente precisa se apropriar disso, porque o Brasil, de maneira geral, ele gosta de botar as narrativas do futuro na mão dos trinetos de escravocratas, sendo que a gente já fez isso nos últimos 500 anos e a gente sabe que não deu bom, não é mesmo? Então, talvez tenha chegado o momento da gente se vestir tal qual Exu, mas também se vestir tal qual Ogum, né? Aquele que faz a guerra para levar o progresso, a tecnologia. E lembrar que 2022... vai ser um ano delicioso, não é mesmo? É aquele momento, né, de pensar essa pedra, né? Como é que a gente vai incorporar essa pedra que Exu nos dá como responsabilidade? Eu acho que é sobre isso. Bem filosófico, né? Ninguém mandaram. Depois sou eu, né? Depois sou eu, né? É bom porque eu me lembrei de um mestre que me disse que Exu é a ausência de medo. Por isso que ele é a encruzilhada, ele é o cruzamento, porque ele não tem medo. Então, quando você fala de Exu, é a ausência de medo. E qual é o maior medo do poder hegemônico? É que a gente tenha coragem. Não vou completar não tenho nada. Apesar da referência ser estadunidense, né, mas eu acho que foi um filme muito potente, eu queria ler uma notícia para vocês aqui, para depois a gente discutir um pouco. 12 de abril de 2018. Renato Siqueira de Castro, de 15 anos, quer salvar vidas. Por isso decidiu ser bombeiro. O caminho até lá é longo, mas o primeiro passo ele deu. Voltou à escola, depois de quase um ano afastado. Isso, no entanto, só aconteceu depois que o rapaz conheceu os heróis negros do filme Pantera Negra. Quer dizer, e aí tem uma história bem triste dele, enfim, de irmãos presos e tal, e ele vai ver essa Wakanda fictícia, futurista, potente, e o garoto, ele decide voltar à escola e quer ser bombeiro. Já que ele não pode ser Wakanda, ele quer ser bombeiro. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre a potência dessas histórias que a gente está contando no impacto real do futuro, porque isso aqui é futuro, né? Hoje ele está com 18 anos, 19, talvez eu não sou muito bom de matemática, por isso que eu escolhi o roteiro, não me peça para fazer conta rápida, mas como é que vocês veem essa potência? Quando vocês recebem alguém que falou, putz, li seu livro, mudou minha vida, comecei a escrever por sua causa... Como é que vocês veem vocês fazendo parte desse futuro de terceiros? Vou tacar lenha na fogueira, né? Porque eu gosto de Pantera Negra mais ou menos. Eu acho que é um produto do entretenimento, da indústria cultural. Bom, porque é da Marvel, todo mundo fica feliz, né? Eu gostei de assistir no cinema, acho importante, mas o filme dá para ver que foi feito por pessoas brancas, porque se Wakanda fosse uma cidade africana, ela não teria o ímpeto dominador que ela tem, e ela não seria imperialista como ela é, não é mesmo? Então, filosoficamente, Wakanda teria uma teia de Ubuntu, e ela não tem, porque justamente quando a gente assiste o filme, Wakanda é podre de rico, a África, ela está ali, um caos em volta, e o Wakanda se nega a ajudar os próprios irmãos. Então, isso para mim já mostra que quem fez o filme não sabe nada
de filosofia africana e que é somente uma peça de entretenimento. Enquanto peça de entretenimento, está ok, é legal, vale o ingresso, pipoca. Agora, enquanto produto representativo do audiovisual, não é bom, gente. Sinto muito, não é bom, porque continua imprimindo uma agenda de dominação, de imperialismo, de neocolonialismo, né? O Wakanda, enquanto país fictício ali, ela tem uma agenda neocolonial. E eu me nego a gostar de qualquer reprodução que venha com uma agenda neocolonial, porque nós somos vítimas do colonialismo, nós não somos herdeiros do colonialismo, nós somos vítimas. Então, a responsabilidade de se decolonizar é dos trinetos de escravocrata. E, nesse sentido, o Wakanda não faz o trabalho dele. E aí, a gente está, na verdade, falando de um problema que a gente não dá a devida atenção, porque a gente foca na representatividade. E a representatividade não é e nem nunca foi o nosso problema. O nosso problema é representação. A gente não tem representação sadia da população negra, das suas experiências na arte ocidental de maneira geral. Então, nesse sentido, para que haja uma representação mais sadia, é importante que aquelas pessoas que estão escrevendo essas narrativas capengas sobre nós, levantem da cadeira e deixem a gente fazer o nosso trabalho, que aí vai ficar muito melhor. E aí sim a gente vai ter, talvez não Wakanda, né? Talvez Aruanda. Talvez a gente tenha uma Aruanda muito mais real. Tá entendendo? É isso. Então, eu só queria puxar aqui de volta, com exceção do Lázaro. Você viu que eu fui tranquilinho, Lázaro. Fui numa questão tranquila e já as labaredas subiram, enfim. Eu só queria que a gente voltar um pouco, já que você vai falar, Ali, porque o tema, assim, enfim, a pergunta que eu fiz, né, era um pouco sobre a reação de vocês em termos do futuro que vocês estão construindo. Acho que só o Lázaro respondeu. E exatamente, todo mundo filosofou, que, enfim, não é responsabilidade minha. Mas se você pudesse falar também sobre isso, seria interessante. Não, acho que faz sentido, porque eu quero colocar mais lenha na fogueira da asa, porque... é nóis. Porque, assim, parte do que a Asa falou sobre o Wakanda faz muito sentido, porque se você pensa as premissas do afrofuturismo, ela é hollywoodiana estadunidense. Mesmo o Sun Ra, o grande músico e tal, ele pega o imaginário do que pessoas negras americanas pensam sobre o Egito. E aí, por isso que eu defendo muito, e é muito interessante poder falar isso aqui na Bienal, que nós brasileiros devemos roubar o hype do afrofuturismo, porque nós somos o maior povo negro fora da África, e quem tem direito de falar como o afrofuturismo vai funcionar somos nós, cara. Então, a gente tem ainda uma dificuldade com a língua, porque as histórias que os estadunidenses contam, e eles não deixam de fazer parte também do Ocidente, de também serem pessoas ocidentais, chegam nos streams, chegam e se propagam no mundo todo. Então, agora é hora da gente mostrar, bater os tambores aqui do Brasil e fazer todo mundo ouvir o nosso afrofuturismo, porque vai ser potente, e os estadunidenses que se cuidem, cara. Nós vamos chegar lá. E aí, nesse sentido, o afrofuturismo, a gente está numa disputa de narrativa, eu fecho com você. Nós somos a maior diáspora africana do mundo. E isso precisa ser dito e precisa ser incorporado por nós. Significa que nós somos 108 milhões de pessoas afrodescendentes diretamente, o que nos faz ser o segundo maior território populacional de pessoas negras no mundo. Então, assim, com todo o respeito que eu tenho lá aos afro-americanos, eles, 1 em cada 3 estão encarcerados, e eles são só 13% da população. Nós viemos num processo radical de desumanização da experiência do Brasil, em que os nossos ancestrais desembarcaram aqui portando o corpo, a palavra e o conjunto filosófico-cultural que a gente chama de conjunto civilizatório. E essas foram as ferramentas ancestrais utilizadas por eles nos últimos 500 anos e que permitiu a gente resistir, permanecer e continuar. Então, desta forma, a resistência, a permanência, a continuidade enquanto experiência, modelo para o mundo negro no mundo, virá daqui com certeza. E eu defendo isso também. Nossa. Vou de novo para uma outra questão que eu acho bem interessante, porque eu acho que quando a gente traz esse conceito de afrofuturismo, eu acho que aqui, enquanto potências, enquanto escritores, eu gostaria muito de saber como vocês veem esse afrofuturismo. Porque eu imagino que se eu desse uma folha em branco para cada um de vocês,
a gente sairia com histórias bem diferentes sobre o mesmo tema. Talvez até com o mesmo personagem, com o mesmo plot, a gente sairia com histórias. Como é que vocês veem o afrofuturismo possível no Brasil? O que é esse afrofuturismo? Bom, afrofuturismo, vamos lá, vamos começar a aula. Mentira, gente. Mas o afrofuturismo é importante dizer para vocês que quem cunhou o termo foi o Mark Derry, que é um homem branco, né? Então, vamos começar pontuando isso. Não é um termo parido pela negritude. Ele vai olhar a experiência, sobretudo, de Sun Ra, que era um grande artista afro-americano, que vai olhar para Kemet, que é o Egito, é o nome original do Egito, Kemet. Ele olha para Kemet e ele vai beber nas filosofias keméticas experiências que indiquem um futuro para aquilo que ele estava vivendo nos anos 70. Pensem bem, anos 60, 70, Estados Unidos, né? Então, o afrofuturismo, ele vai ser definido ali na década de 80, 90, pelo Mark Derry, vendo a experiência de Sun Ra. Então, primeiramente, não é um termo intrínseco à experiência, e sim um termo dado a outra pessoa, e essa pessoa é um homem branco. Primeiro ponto. Segundo ponto, existem muitas vertentes do afrofuturismo, como, por exemplo, o africano futurismo, que é uma vertente dentro das literaturas africanas que reivindicam, né, que negam o termo afrofuturismo por ser um termo diaspórico, e reivindica um termo africano-futurismo, ou seja, pessoas africanas pensando um futuro para a África. E aí a gente já tem um outro caminho aí literário que é bem difundido, o Brasil é que não difunde, mas é bem amplo no mundo. E, nesse sentido, existem pelo menos 2 tópicos inegociáveis que todos nós aqui, não podemos negociar quando se trata de afrofuturismo. O primeiro ponto é uma narrativa especulativa de futuros negros. Isso é inegociável. E segundo ponto, o afrofuturismo obrigatoriamente tem que ser parido por pessoas negras. Então, pessoas brancas podem parir afrofuturismo? Não, sinto muito, vai fazer terapia, mas não dá, não é mesmo? Então, é sobre isso, é sobre ter coragem de reivindicar esse lugar que é nosso e que a gente não negocia. São pessoas negras que fazem afrofuturismo. Ponto. Acabou. Todo mundo pode consumir? É claro que todo mundo pode consumir. A gente consome, né? Um monte de coisa aí, inclusive um monte de porcaria. Então, sim, todo mundo pode consumir o afrofuturismo. Agora, a produção afrofuturista, inegociavelmente, ela tem que ser negra. Se não é negro, não é afrofuturismo. Então, o Wakanda, sinto muito, não é afrofuturista. É só um produto da indústria cultural para agradar os nossos olhos e ganhar dinheiro em cima disso. Mas está valendo, tá? Porque temos que pagar boleto. Está valendo também. Para vocês, o que é ficção científica, já que a gente está falando do Brasil? O que é ficção científica no nosso país hoje? Sou o primeiro. Eu acho difícil responder. A ficção científica ela tem uma relação com toda uma ligação com imaginários intergalácticos, com outros tipos de personagens não humanos. Tem uma relação com a especulação, né? A ficção científica ela é bastante especulativa. Mas eu não sei se eu consigo definir o que é, porque o Brasil ele já é uma ficção meio científica, né? E a gente é tipo um filme de terror, né? Então, tá difícil até de pensar na ficção quando a realidade está desse jeito. Então, eu não sei se eu consigo definir. E eu não sei se eu gostaria de definir, porque eu acho que quando a gente traz definições, a gente limita o pluriverso de possibilidades que possam agregar ao que seja uma ficção científica brasileira, uma ficção científica latino-americana, né? Mas, de alguma forma, gente, eu acho que é chegada a hora, o século XXI, esse primeiro quarto do século XXI, ele nos convida rumo ao sul, né? É como se chegasse a hora da gente parar de nortear as nossas experiências, porque a gente norteou nos últimos 500 anos e deu ruim. Então, talvez, pensar em especulação científica, ficção científica, pensar essas narrativas que já são hegemonicamente ocidentais, seja desatrelá-la do seu sentido nortista e trazê-la para os ventos do sul.
É preciso sulear a literatura e é preciso que a gente tenha coragem de colocar os pés nessa terra e dizer que nós somos também o centro de experiências. Então, não tenho resposta, mas a resposta está no Sul, com certeza. Gente, quem tem pergunta, por favor, porque eu acabei me esquecendo um pouco, por favor, tem... Boa noite, eu sou Elielton Lopes, eu também sou formado em letras e sou realizador de eventos. E eu quero aproveitar a presença dos 4 autores e deixar uma pergunta para eles aqui. Dentro de tudo que eles colocaram, de futuro, a negritude, o que eles, de modo geral, aconselhariam para o jovem negro começando naquela carreira que ele escolheu como profissão, mesmo que não seja arte? O que eles diriam? Qual é a expectativa que eles prospectam nesse pessoal? Eu vou elaborar um pouquinho mais, vou pegar uma carona na pergunta dele. O que vocês diriam, de volta para o futuro, para vocês mesmo, há 20 anos atrás, hoje, com a experiência que vocês têm hoje? Eu diria organização, lucidez e foco. São as 3 palavras necessárias para você começar qualquer jornada na sua vida, seja profissional. E se você é um jovem negro, periférico, do povo originário e que está na universidade ou algum espaço de poder, eu sempre digo, foca no papel. Você está ali para pegar o diploma, para ter mais dignidade trabalhista na sua vida. A academia, para mudar a academia, você precisa também do papel. Então, lucidez, foco e organização, além dos 3 S's, que é sabedoria, solaridade e silêncio. Aí sim você vai longe. Eu quero saber a quem vocês são gratos, não só pessoalmente, mas referentes como vocês são para mim a estar aqui hoje. Eu sou uma mulher que vem de muita base, né? Então, acho que a primeira gratidão é a minha família e os meus ancestrais. Todos eles, né? Todos eles que acreditaram que viver valia a pena e por isso eu consegui nascer para esse mundo, porque eles não desistiram. Então, acho que nesse sentido são as maiores referências que eu tenho. Mas, tal como você que queria ser Fernando Sabino, o meu sonho, gente, era ser Bell Hooks, entendeu? Então, quem sabe um dia eu chego lá, você como titia Bell Hooks, porque ela realmente está, assim, num lugar crítico do qual eu muito me espelho e me inspiro mesmo para ser um pouco mais lúcida nas minhas análises sobre a vida, né? Acho que é isso. Perguntas? Tem uma pergunta ali. Meu nome é Marina. Eu queria saber de onde veio a ideia de você escrever para criança, não só para adulto. É o meu primeiro livro infantil, baseado na filosofia africana. O que me faz escrever para crianças é um pouco a maternidade. Eu fui mãe muito jovem, eu fui mãe com 17 anos. E desde então, o meu olhar sobre a educação do outro, ele mudou completamente, né? Porque eu era uma adolescente que tinha que cuidar de um bebê, de uma criança, e que hoje já tem 19 anos, né, gente? Não é mais, já é um adulto. Mas essa foi, escrever com essa intenção, com certeza a maternidade atravessou. Agora, o Lujaícha, ele veio, e aí, Luana, cadê Luana? Luana Rodrigues, que escreveu o livro comigo, professora, está ali. A gente escreveu Lujaícha porque a gente sentiu a necessidade de introduzir filosofia africana para o grande público no Brasil. Esse é o primeiro livro de filosofia africana para crianças produzidos aqui e a gente fez porque isso precisa acontecer, né? É quase uma militância, gente, é quase uma militância. A pergunta ali. Eu, sendo uma pessoa branca, mas mãe de crianças pretas, eu gostaria de saber qual o norte, porque eu não tenho vivência, né, sobre. Então, como eu posso, porque eu sou mãe solo também, então, o que eu posso fazer e qual o caminho que vocês me indicariam para poder empoderar meus filhos mais do que eu já faço?
estimulando a questão de amar o cabelo, de amar a cor, de amar os traços, de amar os ícones, eu mostrando da história, a importância, qual o caminho que vocês dão, porque eu não tenho, no caso, o suporte, né, da parte que realmente tem propriedade para falar, mas eu também não posso deixar assim a revelia. Eu gostaria de saber o que vocês indicariam, um caminho para eu poder fazer isso, mostrar toda a importância para as minhas crianças que são pretas, mesmo eu sendo, né, mãe branca, e tem outros pais que são brancos, né, e têm filhos pretos. O norte, né, para empoderar e para estimular eles a lutar e a estimular também outros iguais e ter autoestima. O que vocês falariam, assim, dar um conselho, um caminho que eu poderia fazer para, né, ser uma mãe melhor, né? Que eu acho que eu sou uma mãe excelente, mas, né, o que eu posso fazer sobre isso? Olha, com certeza você é uma mãe maravilhosa, nunca duvide disso, sob nenhuma hipótese. E aí eu vou falar enquanto mãe, né? E mãe de um jovem de 19 anos, mas mãe também de Malia, que tem 4 anos, vai fazer 4 anos. Eu acho que a experiência do aquilombamento, ela está para além de qualquer limite racial. A experiência prática, ela é muito importante na formação dos seus filhos, né? É como ler, né? Não adianta você falar para a criança, vai ler. A criança tem que ver você lendo, você tem que ser o exemplo, porque senão vai ficar algo muito forçado. E aí, essa sua pergunta é uma pergunta muito comum, mais comum do que você pode imaginar. E a minha resposta em relação a isso é sempre relacionada ao aquilombamento. Faça com que seus filhos convivam com outras crianças negras. Produza com eles atividades saudáveis relacionadas à negritude. Evite essa impressão semiótica da violência e desumanização que roda em torno dele. A gente está falando mesmo de ligar a TV na hora da novela, não consumir esse tipo de produto. Então, são estratégias, né? Ó, a estratégia voltando. São estratégias, ferramentas que funcionam muito, porque as crianças, elas são muito abertas para a experiência. A infância, a experiência da infância é uma ação contínua. As crianças estão o tempo inteiro em ação, diferente da gente que fica passivo, né? As crianças não, elas estão ali para agir. Então, eu acredito que aquilombar-se, ou seja, apresentar outras crianças negras, apresentar outras pessoas negras, conviver em espaços negros, comprar bonecas negras para meninos e meninas, independente da raça, isso é muito importante. Bonecas negras não são somente para meninas negras. Bonecas negras são para toda a sociedade, porque a gente está falando mais uma vez de semiótica. E aí a maior dica é isso, aposte na construção semiótica positiva do imaginário dos seus filhos. Está chegando ali, está escrito ali tempo esgotado. Gostaria de chamar a Eliana. Olha, muito obrigada, foi uma mesa linda, muito maravilhosa, botou um monte de minhoca na cabeça de um monte de gente. A gente vai com a cabeça fervendo para casa. Então, muito obrigada, um abraço, um beijo, um futuro maravilhoso para todos e todas. Gente, 2022, hein? A Asa deu papo aí, 2022, por favor. Tudo para acender o seu som.